A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos-lo pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Hoje, 28º domingo do tempo comum. E no domingo de hoje, 12 de outubro, celebramos Nossa Senhora Aparecida. O Evangelho de hoje é João 2, 1 a 11. Ouçamos. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Então Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Celebramos no domingo de hoje, na Igreja no Brasil, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O Evangelho nos ensina que Jesus realizou sinais. Os sinais sinalizam, indicam realidades que no dia a dia quais não nos damos conta. Sinais remetem para a realidade que nos despertam para a razão da festa, do encontro. As bodas de Caná na Galileia foi o primeiro sinal de Jesus realizado, indicando o encontro entre Deus e a nossa humanidade. O primeiro sinal ocorre quando 2 recém-casados se encontram em dificuldade no dia mais importante de suas vidas. No meio da festa falta um elemento essencial, o vinho, e a alegria corre o risco de desaparecer entre os convidados das núpcias. Maria, mãe de Jesus, percebeu e foi dizer a Jesus: eles não têm mais vinho. As palavras e os gestos de Nossa Senhora é sinal da participação do cuidado para com a festa de casamento. E nas palavras de Jesus, Nossa Senhora diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A transformação, a mudança, a continuidade na alegria das bodas pede serviço, trabalho, encher as talhas com água. O servir é que transforma o encontro das núpcias em sabor, em degustação da preciosidade do amor. A festa do casamento, que pode ser a imagem da comunidade humana que não tem mais vinho e por isso perdeu a alegria de viver, indicando que a humanidade perdeu a esperança. As talhas que guardavam água para a purificação estavam vazias, e Jesus pede que sejam enchidas e transforma a água das talhas em vinho. A purificação exterior não possibilita a alegria, não devolve a esperança.
Na transformação da água em vinho, podemos ver que Jesus é o novo vinho na celebração das bodas, é a celebração das bodas entre Deus e a humanidade. A mãe de Jesus percebeu que havia necessidade de um vinho novo, um vinho melhor, para experimentar a alegria de conviver e experimentar a esperança. Fazei o que ele vos disser, é acender a esperança, participar da alegria de quem visibiliza a beleza de um encontro. O Evangelho das Bodas de Caná nos revela o amor transformativo de Deus, o amor próximo, terno, compassivo, consolador. Na primeira leitura de hoje, a rainha Esther vê as necessidades do povo e sai em socorro. Se apresenta ao rei correndo o risco da morte e implora: a vida do meu povo eis o meu desejo. Não pensou em si mesma, mas na vida do seu povo. O rei acolheu o pedido de Esther e salvou o povo. O sinal de Esther é o sinal dos pequenos, dos humilhados. Esther pôs toda a sua vida a serviço da vida. Tornou-se sinal de beleza, de inteligência, sinal da esperança, da libertação para o povo de Israel. Na segunda leitura de hoje, outro sinal. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sob a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Uma mulher, um dragão. A fragilidade e a pequenez da mulher, que acabara de dar à luz, e a força e a violência do dragão, que destrói e persegue. O Apocalipse indicando a realidade do conflito e perseguição que as comunidades cristãs da Ásia Menor estavam sofrendo. Os cristãos eram perseguidos, aniquilados, destruídos pelo Império Romano. O dragão é o símbolo desse mal, da força destruidora. A mulher vestida de sol, que rege as nações pagãs com cetro de ferro. O sinal de Deus gerando o menino não pode ser dominado pelo mal. A mulher, força dos pequenos, das pequenas comunidades, vence a tentação do medo e confia que Deus veio para permanecer junto do seu povo. No ano de 1717, no Rio Paraíba do Sul, os pescadores João Alves, Felipe Pedroso, Domingos Garcia foram testemunhas do sinal da presença e da sensibilidade de Deus na imagem que se chamou Mãe Aparecida. No meio da angústia e da pesca, eles pescam uma pequena imagem, e a imagem leva a um sinal da presença de Deus. A mãe que está atenta às necessidades dos seus filhos e filhas. Eles não têm mais vinho, eles não têm mais alegria, esperança, e ela oferece o sinal da pesca como possibilidade da hospitalidade do encontro. Como se oferece um sinal do vinho novo, enchendo as talhas das mesas. Eles, na busca, foram surpreendidos por Deus, no encontro com a imagem e a pesca abundante que se seguiu. Deixemo-nos surpreender por Deus também nós, sinalizava Papa Francisco quando esteve em Aparecida. Quem é o homem e a mulher de esperança, a grande esperança que a fé nos dá, sabe que mesmo no meio das dificuldades, Deus sempre nos surpreende. A história desse santuário serve de exemplo a 3 pescadores, depois de um dia sem conseguir apanhar peixes nas águas do rio Parnaíba, encontram algo inesperado, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera tornar-se o lugar onde todos os brasileiros podem se sentir filhos e filhas de uma mesma mãe? Deus sempre surpreende como vinho novo no Evangelho que ouvimos hoje. Deus sempre nos reserva o melhor, mas pede que nos deixemos surpreender pelo seu amor, que acolhamos as suas surpresas. Confiemos em Deus. Longe dele, o vinho da alegria, o vinho da esperança se esgota. Se nos aproximamos dele, se permanecemos com ele, aquilo que parece água fria, aquilo que é dificuldade, aquilo que é pecado, se transforma em vinho novo de amizade com ele. Na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, caminhemos na esperança, deixando-nos surpreender pelo vinho novo que Jesus nos oferece, pois somos redimidos, salvos pela morte e ressurreição de Jesus. Testemunhamos essa alegria, essa alegre esperança. Como discípulos missionários, discípulas missionárias, não sejamos pessimistas, mas deixemos-nos tomar pela esperança e levemos a todos a alegria do Evangelho.
Temos uma mãe que sempre intercede pela vida de seus filhos e filhas. Jesus nos mostrou que a face de Deus é a face de um Pai que nos ama. O pecado e a morte foram derrotados, agora a esperança. Nós, seguidores e seguidoras de Jesus, não podemos ser pessimistas. Se estivermos verdadeiramente enamorados de Jesus e sentirmos o quanto Ele nos ama, o nosso coração se incendiará de tal alegria que contagiará quem estiver ao nosso lado. As leituras de hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, nos mostram sinais e por isso indicam que devemos também nós ser sinais de esperança. Neste mês missionário, sejamos portadores e construtores de esperança entre os povos. Somos chamados a transmitir a boa nova, partilhando as condições concretas de vida daqueles que encontram, tornando-se assim portadores e construtores de esperança. Com efeito, as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos e discípulas de Jesus. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no coração de Deus. As nossas comunidades animadas pelos sinais da esperança podem ser sinais de uma nova humanidade que supere a solidão e abandono dos idosos, a violência, as guerras. Ser sinal de esperança no meio da ânsia, da eficiência, do apego às ideologias, a busca do poder, do estar centradas em nós mesmos, insensíveis com a dor dos irmãos e irmãs. Sermos sinais de humanidade íntegra, saudável, urbana, cordial, redimida. Como nos pedia Papa Francisco, atenção aos mais pobres e fracos, aos doentes, aos idosos, aos excluídos da sociedade materialista e consumista. Um sinal ao estilo de Deus, com proximidade, compaixão e ternura, cuidando da relação pessoal com os irmãos e irmãs na situação concreta em que se encontram. Através do contato pessoal poderemos transmitir o amor do coração compassivo de Jesus. É possível oferecer com simplicidade e esperança o que recebemos de Deus, oferecendo aos irmãos e irmãs. Possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, ser a presença da esperança e do consolo, como foi Nossa Senhora nas bodas de Caná. Ofereçamos o vinho melhor, que a boa nova, que é Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Nossa Senhora estenda seu manto sobre nós e nos ajude a sermos fiéis a Jesus. Amém. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Na solenidade de hoje, nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, ouçamos mais uma vez a homilia de Papa Francisco, feita em Aparecida, quando de sua visita em 2013. Queridos irmãos e irmãs, quanta alegria me dá vir à casa da mãe de cada brasileiro, o santuário de Nossa Senhora Aparecida. No dia seguinte à minha eleição como bispo de Roma, fui visitar a Basílica de Santa Maria Maior para confiar a Nossa Senhora o meu ministério. Hoje eu quis vir aqui para suplicar a Maria, nossa mãe, o bom êxito da Jornada Mundial da Juventude e colocar a seus pés a vida do povo latino-americano. Queria dizer-lhes primeiramente uma coisa. Neste santuário, 6 anos atrás, quando aqui se realizou a 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, pude dar-me conta pessoalmente de um fato belíssimo, ver como os bispos que trabalharam sob o tema do encontro com Cristo, discipulado e missão, eram animados, acompanhados, em certo sentido, inspirados pelos milhares de peregrinos que vinham diariamente confiar a sua vida a Nossa Senhora. Aquela conferência foi um grande momento da vida da Igreja. E, de fato, pode-se dizer que o documento de Aparecida nasceu justamente desse encontro entre os trabalhos dos pastores e a fé simples dos romeiros sob a proteção maternal de Maria. A Igreja, quando busca Cristo, bate sempre à casa da mãe e pede, mostra-nos Jesus. E de Maria que se aprende o verdadeiro discipulado e, por isso, a Igreja sai em missão sempre na esteira de Maria. Também eu venho hoje bater à porta da casa de Maria, que amou e educou Jesus para que ajude a todos nós, os pastores do povo de Deus,
aos pais e aos educadores, a transmitir aos nossos jovens os valores que farão deles construtores de um país, de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Para tal, gostaria de chamar a atenção para três simples posturas, sim. Conservar a esperança, deixar-se surpreender por Deus, viver na alegria. A segunda leitura da missa apresenta uma cena dramática, uma mulher, figura de Maria e da Igreja, sendo perseguida por um dragão, o diabo, que quer lhe devorar o filho. A cena, porém, não é da morte, mas da vida, porque Deus intervém e coloca o filho a salvo. Quantas dificuldades na vida de cada um, no nosso povo, nas nossas comunidades, mas por maiores que possam parecer, Deus nunca deixa que sejamos submergidos frente ao desânimo que poderia aparecer na vida em quem trabalha na evangelização ou em quem se esforça por viver a fé como pai e mãe de família. Quero dizer com força, tenham sempre no coração esta certeza. Deus caminha a seu lado, nunca lhes deixa desamparados. Nunca percamos a esperança, nunca deixemos que ela se apague nos nossos corações. O dragão, o mal, faz-se presente na nossa história, mas ele não é mais forte. Deus é mais forte e Deus é nossa esperança. A verdade é que hoje, mais ou menos, todas as pessoas e também nossos jovens experimentam o fascínio de tantos ídolos que se colocam no lugar de Deus e parecem dar esperança, o dinheiro, o poder, o sucesso, o prazer. Frequentemente, uma sensação de solidão e de vazio entra no coração de muitos e conduz à busca de compensações desses ídolos passageiros. Queridos irmãos e irmãs, sejamos luzeiros de esperança, tenhamos uma visão positiva sobre a realidade, encorajemos a generosidade que caracteriza os jovens, acompanhemos no processo de se tornarem protagonistas da construção de um mundo melhor. Eles são um motor potente para a Igreja e para a sociedade. Eles não precisam só de coisas, precisam, sobretudo, que lhes sejam propostos aqueles valores imateriais que são o coração espiritual de um povo, a memória de um povo. Nesse santuário que faz parte da memória do Brasil, podemos quase que apalpá-los: espiritualidade, generosidade, solidariedade, perseverança, fraternidade, alegria. Trata-se de valores que encontram a sua raiz mais profunda na fé cristã. A segunda postura, deixar-se surpreender por Deus. Quem é o homem e a mulher de esperança, a grande esperança da fé que nos dá, sabe que mesmo no meio das dificuldades, Deus atua e nos surpreende. A história deste santuário serve de exemplo. 3 pescadores que, depois de um dia sem conseguir apanhar peixes nas águas do rio Parnaíba, encontram algo inesperado, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera tornar-se o lugar onde todos os brasileiros podem se sentir filhos de uma mesma mãe? Deus sempre surpreende com vinho novo no Evangelho que ouvimos. Deus sempre nos reserva o melhor, mas nos pede que nos deixemos surpreender pelo seu amor e acolhamos as suas surpresas. Confiemos em Deus. Longe dele, o vinho da alegria, o vinho da esperança se esgota. Se nos aproximarmos dele, se permanecermos com ele, aquilo que parece água fria, que é dificuldade, aquilo que é pecado, se transforma em vinho novo de amizade com ele. A terceira postura, viver na alegria. Queridos amigos, se caminhamos na esperança, deixemos-nos surpreender pelo vinho novo que Jesus nos oferece, alegria no nosso coração, e não podemos deixar de ser testemunhas dessa alegria. O cristão é alegre, nunca está triste. Deus nos acompanha. Temos a Ana Mãe que sempre intercede pela vida dos seus filhos por nós, como a rainha Esther na primeira leitura. Jesus nos mostrou que a face de Deus é de um Pai que nos ama. O pecado e a morte foram derrotados. O cristão não pode ser um pessimista. Não pode ser uma cara de quem parece num constante estado de luto. Se estivermos verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos quanto Ele nos ama, o nosso coração se incendiará, dizia Bento XVI, aqui nesse santuário. O discípulo sabe que sem Cristo não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro. Queridos amigos, viemos bater a porta da casa de Maria.
Ela abriu-nos, fez-nos entrar, nos aponta o seu Filho. E agora ela nos pede, fazei o que ele vos disser. Sim, Mãe, nos comprometemos a fazer o que Jesus nos disser e o faremos com esperança, confiantes na surpresa de Deus e cheios de alegria. E que assim seja. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembremos os nossos aniversariantes dessa semana. Aniversário natalício, dia 12, Padre John Omondi. Dia 14, Dom Zenildo Lima. Dia 17, Diácono Paulo Sérgio. E aniversário de ordenação, dia 12, Dom Hudson Ribeiro, ordenação presbiteral. Dia 12, Diácono José Messias Alencar. Dia 14, Padre Stephen Michel Thomas. Dia 15, Padre Humberto Vasconcelos de Souza. E dia 16, Padre Francisco Silva de Oliveira. Rezemos por esses nossos irmãos e agradecemos por eles servirem as nossas comunidades na nossa arquidiocese. Queridos irmãos, queridas irmãs, lembremos hoje também o Dia das Crianças. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos possibilitar a elas um futuro, vamos cuidar para que elas possam crescer em idade, sabedoria e graça, como vem dito Jesus no Evangelho. Que Deus abençoe todas as nossas crianças, sejam no futuro mulheres e homens que possam nos ajudar a caminhar numa sociedade justa e fraterna e na igreja como homens e mulheres de fé. Deus abençoe a cada uma das nossas crianças. Façamos juntos, queridos irmãos e irmãs, a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua esperança nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrama sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, vamos encerrando o nosso programa, invocando a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus assim o desejar. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.